Olha que beleza esse bichinho. Ai, papai já ama. Esse aqui é meu segundo cérebro que eu criei com Obsidian em 8 horas, mais ou menos, usando IA. E esse vídeo eu vou falar pra vocês como que eu fiz isso, mostrar um pouco de como que eu criei, por que que eu criei, o que que é segundo cérebro, o que que é PKM, né, e como que eu fiz cada uma dessas belezinhas aqui. Então, vamos embora. Você já parou pra pensar, puta, cara, tem aquela ideia genial, eu sei, tem aquele conceitozinho que eu preciso, mas eu não lembro. Ou depois que você teve uma discussão, alguma briga com alguém, você queria lembrar alguma coisa, mas a hora que você chega em casa, a hora que você bota a cabeça no travesseiro, é aí que você lembra do que você ia falar. Então, isso acontecia muito com o Thiago Forte, que foi o cara que inventou o conceito do segundo cérebro. Ele tinha uma memória péssima, então ele resolveu criar um jeito de ter todas as informações que ele já aprendeu de uma forma fácil e rápida que ele pudesse usá-las quando ele precisasse. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu construí o meu próprio segundo cérebro, mais ou menos 8 horas, usando a inteligência artificial, como que eu usei ela para me ajudar a construir um negócio eficiente de forma rápida. E também a gente vai falar sobre outras ferramentas, sobre estratégias, como você pode usar isso para revolucionar sua produtividade. Então, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Otaviano, do Anticoach. Aqui a gente fala bastante sobre produtividade, empreendedorismo. Se você quiser aprender a usar mais a tecnologia para ser mais criativo, para te ajudar, se inscreve aí, porque aqui a gente não tem nada de papinho de coach, não. Só o que realmente funciona, coisas que eu apliquei na minha vida, coisas que eu ajudei outras pessoas ao meu redor a usar. E, bom, já falei um pouco, né, sobre o que é o segundo cérebro, mas basicamente é você fazer um backup do seu cérebro, você fazer um upload do seu cérebro para um meio físico ou digital mesmo. Por exemplo, você pode fazer um backup físico, eu uso muito caderno, tem gente que usa arquivos mesmo, sabe, aqueles arquivos antigos de metal, cheio de pastas, tem gente que usa. Ele tem a ver também com o PKM, que é o conceito que é o Personal Knowledge Management em inglês, né? Ou seja, gestão do seu conhecimento pessoal. E também tem a ver com o conceito de Zettelkasten. Zettelkasten é um conceito que foi criado por um sociólogo chamado Niklas Luhmann. Ele era um sociólogo alemão e ele tinha que aprender muita coisa, ele tinha que usar muitos conceitos de vários livros que ele estudava, vários artigos, e era muita informação. Então ele criou esse sistema, que era um sistema físico, né? Cada Zettel é uma ficha, né? Aquelas fichas antigas de papel, ele escrevia em cada ficha os conceitos, e aí ele criou esse sistema para ele interrelacionar os conceitos de cada ficha. Então, quando ele precisava usar o certo conceito da sociologia, ele ia lá, "Não, isso aqui é relacionado com tal livro, tal livro, tal livro, tal autor." Então ele já conseguia, de um jeito bem prático, bem fácil, ele visualizar a interconexão entre cada ficha, de uma forma bem visual. E aí você pode pensar, quantas vezes que você teve aquele momento, assim, eureka, aquele momento, cara, como que eu não lembrei disso? Ou do nada, assim, que é o jeito natural, né, do cérebro funcionar. Ele relaciona as coisas, ele faz interconexões entre os conceitos, entre as ideias, e às vezes a gente acaba se esquecendo, e a gente, às vezes, assim, pensa numa prova, às vezes, você até lembrava, você sabe exatamente onde que estava no seu caderno, no seu livro, aquela ideia que você precisava para responder a questão na prova, que você acabou tomando pau, acabou bombando. Isso aí aconteceu comigo várias vezes. Mas você, na hora, dá aquele branco, né? Você não lembra. Mas se você pudesse pegar seu caderninho, você sabia, ah, não, tá nessa página aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Esse gráfico aqui que eu precisava. Mas na hora você não sabe, né? E aí, tipo, você pode estar se perguntando por que que eu resolvi criar um cérebro digital em vez de um físico? E na real, eu tenho muitos cadernos, anos e anos, eu tenho uma certa mania até de fazer anotações. Eu anoto tudo. Então, coisas que eu tô lendo, coisas que eu tô aprendendo, ideias, eu anoto tudo. Mas o difícil do caderno, o difícil do meio físico, é que às vezes é muito difícil. Você tem que ser muito organizado para saber tal informação tá em tal lugar. Então, você perde muito tempo se você tiver que ficar olhando caderno por caderno para tentar lembrar onde que estava cada coisa. Não é tão fácil. E eu senti que daria muito mais trabalho fazer um negócio físico que desse certo, pelo menos pra mim. Tem gente que até funciona. Então eu resolvi fazer um digital. E eu já tinha usado outros métodos, já tinha usado o Notion, já tinha usado
as anotações do celular. Você pode usar outros lugares. O que importa é você ter um lugar que você possa anotar. Mas o que realmente eu queria mostrar para vocês, eu até devia ter feito isso no começo desse vídeo, agora tô meio arrependido. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Devia ter mostrado desde o começo, né? Mas tá bom. Fazer o quê, né? Isso aqui é, quem sabe faz ao vivo, é até pra mostrar também, tipo, você não precisa fazer tudo perfeito, que eu sou um perfeccionista, já fui perfeccionista, não sou mais. Esse aqui é o segundo cérebro que eu montei 8 horas usando IA. 8 horas que foram mais ou menos umas 2 horas na quinta-feira. E na quinta-feira eu ainda tava usando de jeito mais artesanal, assim, tava escrevendo mais em cada uma das anotações, né? Dessas bolinhas é uma nota. E aí depois na sexta-feira eu tive esse insight, vamos usar a inteligência artificial para me ajudar, porque na verdade nesse primeiro momento eu queria mais era ter as conexões entre cada conceito, né? Usar essas conexões, porque o legal do Obsidian com essa visualização em gráfico é que você consegue realmente ver os buracos no seu conhecimento, ou os buracos pelo menos no conhecimento que você colocou ali no segundo cérebro, né? Então eu queria primeiro fazer essa estrutura para depois realmente entrar em cada uma e aí já tendo noção desses buracos, tendo noção das interconexões, entrar em cada uma e ir colocando realmente ao longo do tempo. Aí sim, eu vou colocando um negócio mais concreto em cada uma. Mas, por exemplo, vamos entrar em algumas dessas bolinhas aqui. Aqui, ó, regulação emocional está conectado com vários conceitos. Aí, por exemplo, está conectado com o conceito de estado de fluxo, que está conectado com o conceito da hierarquia das necessidades de Maslow, ou da pirâmide de Maslow, que já fiz 2 vídeos sobre isso, inclusive. E aí, se entrar numa delas aqui, por exemplo, liderança, né? Isso aqui eu ainda vou escrever mais, né? Definição de liderança, tipos de liderança, as, as habilidades que o líder precisa ter. Mas, por enquanto, eu tô aqui com essas coisas aqui, ó. Teorias de liderança, algumas habilidades essenciais, algumas... Como que você pode desenvolver essas habilidades. E aí, em cada uma delas, cada um desses links aqui é uma outra bolinha. No caso, esse aqui não tem nada ainda. Mas, por exemplo, emotional regulation, a regulação emocional. Já tenho algumas coisas, já tem uma definiçãozinha, já tem estratégias de regulação emocional. E aí, cada uma dessas também vai para outras bolinhas aqui, ó. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, né? Minha irmã adora isso aí. Ela estuda psicologia, ela adora TCC. Mas, enfim, cada link desse, você vai para uma página, e cada página é um conceito, uma ideia, uma... lógico, quando você for fazer o seu próprio segundo cérebro, você faz isso de acordo com a sua realidade, com o que você fizer sentido para você. Por exemplo, se você for um advogado, você pode colocar leis importantes para sua área. Por exemplo, se você trabalha com direito imobiliário, né? Uma dessas bolinhas aqui pode ser a lei do inquilinato, por exemplo. Aqui no meu caso aqui, ó, é engenharia mecânica, que foi o curso que eu fiz na faculdade. Mas no seu caso poderia ser direito, e aí você coloca, sei lá, Constituição Brasileira, coloca as principais leis de cada uma. Você pode fazer com cada caso seu também, por exemplo, eu tenho um caso de despejo de um inquilino. Então você coloca, faz uma paginazinha dessa, né, que nem tech liderança, aí no caso você colocaria o despejo do inquilino tal, e aí você colocaria, pode colocar cada página com os documentos, pode colocar as pessoas, pode colocar jurisprudências de coisas similares que aconteceram e que deram certo ou não, pode colocar casos com o juiz ou o promotor que você vai lidar. Então dá para você fazer todas essas conexões para te ajudar a ter de um jeito bem visual. Eu acho isso muito legal também. Também dá pra fazer se você for um médico, por exemplo. Tem algumas coisas de saúde aqui, deixa eu ver se eu acho fácil. Por exemplo, agora eu não vou achar, né? Óbvio que eu não vou achar agora, porque na hora que a gente precisa, as coisas se escondem um pouco. Mas sei lá, se você for alguém que quer aprender sobre investimentos, sobre a parte financeira, por exemplo, aqui ó, juros compostos. Aí você vê como os juros compostos, eles
estão relacionados com planejamento para aposentadoria, como tem alguns conceitos, tipo, por exemplo, aqui, ó, principal, a taxa de juros, a frequência, né, que você vai colocar o dinheiro ali, seja numa dívida, que no caso você está pagando para outra pessoa, seja no caso que você é o credor, então você que vai receber esse juro, o horizonte de tempo, o valor futuro, crescimento exponencial. Então você consegue colocar vários conceitos juntos, né? Então imagina que legal. Se você é um estudante, se eu tivesse isso quando eu estava estudando, teria sido muito mais fácil. Se você ainda está estudando para um vestibular, se você está estudando para um concurso, se você está fazendo um curso pesado como uma medicina, uma engenharia, você pode ir colocando também os conceitos, né? As matérias principais, por exemplo, aqui, ó, empreendedorismo, olha quanta coisa que eu coloquei de ligação. Mas, por exemplo, vamos ver se eu acho de novo engenharia. Aqui, ó, engenharia mecânica. Ainda tem muita coisa ainda para colocar, né? Por exemplo, aqui você pode entrar na parte de mecânica, na parte de termodinâmica, de mecânica dos fluidos, de transferência de calor. E aí, em cada uma você pode colocar, por exemplo, aqui, ainda está muito incipiente isso aqui, mas, por exemplo, ó, termodinâmica, primeira lei da termodinâmica, segunda lei, os ciclos termodinâmicos. E aí, em cada uma também você poderia colocar aqui dentro, né? Eu coloquei por enquanto só a conservação de energia, mas aí você pode colocar de onde que veio isso, né? Quem que inventou? Você pode colocar links para sites, para artigos, para vídeos que tenham a ver com isso. Então, aos poucos, você vai criando esse. Você tem essa estrutura, né? E ele vai. Quanto mais conexões for fazendo, melhor fica também. Então, é um negócio que é meio que é um ativo que você. Quanto mais você mexer nele, mais valioso ele fica para você. Porque aí você consegue usar. Você consegue linkar os conceitos, você consegue pensar, tipo, como que eu posso usar o que eu aprendi na engenharia mecânica para criar um negócio? Como que eu posso usar conceitos da física, da engenharia, para aplicar, por exemplo, vendas em negócios, né? Porque, por exemplo, você pensar um funil de vendas, tem tudo a ver com mecânica dos fluidos. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas quando o pessoal estuda trânsito, eles estudam usando as mesmas equações da mecânica dos fluidos, que é muito louco. Vou parar de mostrar aqui, vou mostrar outra coisa, né? Agora, como que eu fiz, né? Primeiro eu mostrei o que que eu fiz, eu mostrei como você pode usar isso se você for um advogado, se você for um médico, se você for um dentista, profissional liberal em geral, né? E se você não for uma dessas coisas também, qualquer outra coisa que você faça, você pode usar essa gestão do seu conhecimento, das coisas que você já aprendeu, ou mesmo de memórias, de... Eu vou fazer isso também com as minhas próprias memórias, com pensar os problemas que eu já passei, como que eu mudaria, o que que eu usei de ferramentas para me ajudar a melhorar essas coisas. E eu vou usar isso até depois também para pensar, pô, como que eu poderia ajudar outras pessoas, né? Por exemplo, uma coisa que eu tive que superar bastante, ansiedade, fobia social, esse tipo de coisa, medo de falar com a câmera, esse tipo de coisa eu posso depois transformar em vídeos, em artigos, em, sei lá, uma mentoria que eu faço com alguém. Pensa como que você poderia usar as coisas que você já fez na sua vida para ajudar outras pessoas. Que é assim que você cria um negócio também, né? Você está fazendo isso, você está fazendo um produto que vai ajudar alguém a superar algum problema que ela tem, ou alguma coisa que ela sente uma dor, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas o pessoal dos negócios costuma usar, né? Das consultorias e tal. É a dor que a pessoa tem. Então, a pessoa está com uma dor porque ela, sei lá, ela quer arranjar uma namorada e ela não consegue. Então, como que você resolve essa dor, né? O que que a pessoa precisa mudar para conseguir a namorada dos sonhos dela? O que que a pessoa precisa, sei lá, a pessoa quer perder peso. O que que a pessoa precisa fazer? Ela precisa melhorar a dieta, ela precisa melhorar os hábitos dela, ela precisa fazer exercício, ela precisa dormir melhor. E muitas vezes tem fatores psicológicos por trás disso também, então ela precisa lidar com esses fatores primeiro. Então, são várias coisas, e quando você tem essa visão realmente gráfica, né? Por isso que eu fiz com Obsidian, é muito mais fácil. Agora, como que eu fiz? Agora é a parte realmente
Talvez mais legal, talvez você tenha clicado no vídeo pra ver isso e obrigado por ter esperado até agora. Vou mostrar pra você como que eu fiz. Então, na real, né, a hora que eu tive essa ideia de, tipo, vou realmente usar a inteligência artificial pra fazer mais rápido, porque eu tava fazendo um negócio, né, no primeiro dia eu fiz um negócio meio artesanal mesmo. E aí eu pensei, cara, o que eu realmente preciso é ter essa estrutura primeiro, que aí depois eu vou vendo os buracos, depois eu vou vendo como que eu conecto as coisas. E aí eu tive essa ideia, né? Primeiro eu perguntei pra ele aqui, né? Eu falei que eu tô querendo fazer um segundo cérebro pra ele me ajudar a falar sobre coisas sobre o estado de fluxo, sobre uma experiência autotélica, sobre. Então, eu dei mais ou menos o que que eu já tinha, o que que eu queria, né? Eu quero falar sobre coisas que sejam relacionadas com esses conceitos. E aí ele me deu uma lista aqui, né? Por exemplo, o estado de fluxo, ele me deu definição e tal, características. E aí isso aqui eu copiei, colei lá no, na nota, né? Na ficha lá, estado de fluxo. Aí eu basicamente eu copiei e colei isso aqui. Eu já tinha algumas coisas que eu tinha escrito, mas eu copiei e colei junto isso aqui. Aí depois eu fiz uma outra, experiência autotélica. Copiei e colei lá também, depois fiz as conexões. Motivação intrínseca, curiosidade, engajamento, mindfulness, que é, né, tipo, você está prestando atenção ali no que está fazendo. Eu peguei isso aqui primeiro, né? Esse aqui é o Perplexity, para quem não conhece, é muito boa essa inteligência artificial, você pode fazer perguntas para ela. Na real, ela é muito melhor que o Google, tá? Se você fizer uma pergunta para ela, ela é muito melhor que o Google, ela te dá respostas. Você vê, por exemplo, assim, ó, você poderia me dar uma lista de conceitos similares a esses, que era Maslow, era um estado de fluxo, experiência autotélica. E aí ela vai lá e ela procura. Você olha aqui, tudo isso aqui são fontes da internet, são artigos, vídeos que o Perplexity vai lá e ele pega, né? Por exemplo, aqui, ó, capítulo 9. Isso aqui deve ser um livro. Vamos ver. Isso aqui ou é um livro, tipo, pelo jeito é um daqueles livros de artigos de faculdade, sabe? Que eles juntam. Que aí o capítulo 9 foi feito aqui pelo Nicola Bauman. Eu acho que é o Nicola, porque deve ser um italiano, mas se não, se for uma menina, Nicola, desculpa. E aí você vê, né? Ele pegou até de artigos de faculdade, artigos acadêmicos e me deu essa lista aqui. Então é um negócio assim, é de qualidade, não é uma coisa que ele tá tirando daquele lugar, sabe? E aí ele me deu esses conceitos, deep work, mindfulness e tal. E aí o que que eu fiz? Eu joguei no chat GPT também, porque eu queria um negócio realmente bem feito, né? Então eu fiquei jogando de um pro outro. No caso, tá aqui, ó, Second Brain Development. Pra você entender também como que eu fiz, né? Então, eu conversei com ele, joguei mais ou menos a mesma pergunta que eu tinha jogado no Perplexity, joguei nele aqui. E aí, né, fui conversando com ele, falando, olha, que eu quero fazer um segundo cérebro e tal. Vamos ver se eu falei aqui. Eu dei a missão pra ele, né? Eu literalmente falei, mano, missão é a seguinte. Ah, inclusive também, pra quem não manja muito do ChatGPT, no começo eu pedi pra ele atuar como se fosse os líderes em psicologia, neurociência, em como ter a peak human performance, né? Que seria tipo a performance de pico, assim, né? A performance máxima que você possa ter uma coisa, né? Então eu pedi para ele me ajudar como se ele fosse um especialista, que aí ele entra nesse personagem, ele já acessa as partes certas ali da base de dados dele. E aí, isso aqui é aquela resposta do Perplexity, né? Que você voltar aqui, ó, similar concepts, deep work, mindfulness, intrinsic motivation, não sei o quê. Se você voltar, eu copiei, colei aqui, e aí ele me ajudou, que na verdade eu estava perguntando para ele, cara, eu quero conceitos similares a esses. E aí ele me deu esses outros conceitos, né? Tipo self-actualization, grits, prática deliberada, mindset de crescimento. Ele me deu vários outros. E aí eu fui fazendo isso, jogando de um pro outro. E aí eu fui criando, né? Eu fui criando
cada um desses eu fui criando uma nota no Perplexity, até que depois eu pensei, pô, talvez tenha um jeito ainda mais fácil de fazer isso, que eu já vou mostrar para você. Mas por enquanto eu tava realmente, né, só fui perguntando para eles outras ferramentas que eu poderia ir colocando para ir criando meu cérebro. No caso, ainda estava só nessa parte de neurociência, de cérebro, de regulação emocional, de hábitos, de um monte de coisa, né? Mas depois, mais para frente um pouco, eu tive um pulo do gato. No começo aqui eu tô falando ainda, tipo, jogando conceitos para ele, né, do que eu quero que ele faça, do que para ele me ajudar a ir pegando essas lacunas. Mas mais pra frente, aí que eu resolvi pensar, aí que eu falei, puta, mano, tô sendo idiota aqui, né? Poderia ser mais rápido ainda. Aí eu cheguei pra ele, nossa, tá até difícil de achar aqui, hein? Bom, mas já vamos achar lá. Mas primeiro, olha que interessante isso aqui. Que ele foi me dando, assim, de um jeito que aí eu conseguia simplesmente copiar e colar isso aqui, né? Por exemplo, aprendizagem, aprendizado, né? Definição. Lógico que depois eu vou melhorar, mas não todos, porque não tem propósito todos os conceitos eu melhorar eles, deixar otimizado, entendeu? Mas a hora que eu for usar cada um, vai ser muito mais fácil, que eu já posso ter, por exemplo, ó, aprendizagem. Quais são os componentes principais da aprendizagem? Treinamento, lembrar da informação, você consolidar, você reforçar. Em cada um desses eu fui copiando, né? Por exemplo, vamos dar esse exemplo aqui. Vou jogar de volta para o Obsidian. A gente estava falando sobre learning, né? Sobre aprendizagem. Então, por exemplo, nesse caso, né? Eu tenho aqui, ó, teorias de conhecimento, conceitos relacionados, tipo metacognição, skill development, né? Que é a desenvolvimento de habilidades. Então, por exemplo, aqui a gente fala, olha, o desenvolvimento de habilidades é o processo de aprendizagem e refinamento das habilidades para você melhorar sua performance em áreas específicas. Então, eu já tenho uma definição de cada uma. Eu tenho aqui os componentes principais do desenvolvimento de habilidades, né? Prática deliberada, ter metas, você ter estratégias de conhecimento. E aí, em cada uma delas, nesse caso ainda não, mas várias delas, eu tô criando as conexões, né, entre cada uma. E quando eu for usar isso, por exemplo, eu quero escrever sobre como você pode aprender melhor, como otimizar a sua aprendizagem. Eu vou poder vir aqui e eu tenho, por exemplo, estratégias de aprendizagem, que no caso eu tô vendo que ainda não tá tão, né, dá para pôr muito mais coisa aqui, mas eu sei que ela tá relacionada com a aprendizagem em si, e aqui já tem muito mais informação, entendeu? Então, se eu quiser fazer um vídeo, se eu quiser escrever um artigo, eu já posso pegar essas ideias aqui, já posso linká-las com outras ideias, por exemplo, pô, poderia usar metacognição, por exemplo, poderia usar aprendizado de experiência, né? Você fazer alguma coisa e aí você aprende enquanto você faz. Então você vai olhando isso aqui e fica mais fácil. Ou prática deliberada. Aí você entra aqui, prática deliberada foi inventada ou introduzida como conceito pelo psicólogo K. Anders Ericsson. Então você já, se eu precisar citar isso em algum lugar, depois é muito mais fácil. Ou, por exemplo, se eu estiver aqui fazendo negócio sobre inovação, olha quantos conceitos ele já está linkado aqui com inovação para mim. Então entra aqui em inovação. Sei lá, se eu quiser fazer um conceito sobre um vídeo sobre inovação no mercado de tecnologia, aí eu posso pegar coisas que estão aqui, posso também procurar, sei lá. É que no caso esse específico eu não coloquei, mas aqui ó, inovação na tecnologia. Eu posso depois escrever melhor isso aqui, né? Ó, realmente legal sobre isso. Ou, por exemplo, aqui, outro que eu estava fazendo aqui, ó, sobre meios de transporte. Que eu estou colocando todos os meios de transporte, eu vou colocar mais sobre logística, que são assuntos, são coisas que eu tenho interesse, porque eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de pensar em negócios, em coisas
logística são muito importantes, né, para economia, para negócios, então eu vou colocar mais coisas aqui. Bom, isso aqui é mais para vocês verem como pode ser interessante no seu próprio conhecimento, você pensar como que eu poderia usar isso na minha vida, né? Ou até se você tiver alguém na sua família, alguém que precisa disso para estudar, que precisa usar muita informação, você pode até mandar esse vídeo para eles, falar, cara, fiz esse vídeo que o cara fala sobre gestão de informação, gestão de conhecimento, e acho que poderia te ajudar. Por exemplo, aqui, ó, você vê que ainda tem algumas bolinhas que estão meio soltas, né? Por exemplo, aqui, 12 problemas para solucionar. E olha como é engraçado, né? Porque para você, você pode falar, que porra é essa, né? O que é 12 problemas? Para mim, que eu já tenho essa conexão no meu cérebro, isso aí tem a ver com Richard Feynman, que é um físico muito importante que participou do Projeto Manhattan, da criação da bomba atômica. E o Feynman também, se você já ouviu falar dele, você com certeza já pensou na técnica Feynman, que é uma técnica de aprendizagem, que é aquela técnica que você, sabe aquela técnica que todo mundo fala, você tem que ensinar para alguém o que você aprendeu, que aí você vai aprender melhor. Basicamente é isso a técnica do Feynman, né? Você ensinar para a pessoa como se ela tivesse 5 anos. Você pensar como explicar para uma criança de 5 anos certo conceito, que muitas vezes é um conceito difícil, é um conceito complicado, mas se você conseguir transformar isso de uma forma fácil, se você conseguir ensinar de uma forma fácil, aí você vai realmente aprender. Que se você começar a complicar, inventar um monte de historinha, inventar um monte de palavra difícil, de termo, não sei o quê, aquele jeito bem Faria Limer, né? Você não entendeu de verdade. Mas aí você vê, ó, ligado com o Richard Feynman, que também tá ligado com a técnica Feynman, e aí a técnica Feynman já tá mais ligada aqui, ó. O método de aprendizagem elaborado pelo Richard Feynman e tal, que tem a ver com simplificar ideias complexas em uma forma simples, de uma forma fácil de ensinar para outras pessoas, que fica mais fácil de entender e de reter também, porque uma ideia simples é muito mais fácil de você manter na sua cachola. E aí ele fala todos os componentes, né? Tipo, passo a passo da técnica, e aí ele já relaciona a metacognição, active recall, que é você tentar. Você pega uma página em branco assim e você tenta ir lembrando tudo que você lembra daquele assunto, você vai escrevendo. Então, olha que legal você usar essa ferramenta para ir criando cada vez mais um negócio mais intrincado. E também porque o seu cérebro ele funciona assim. As coisas que você lembra, as ideias, elas não ficam totalmente esparceradas, elas funcionam com conexões. Então, quanto mais forte forem as conexões entre as ideias, mais você vai lembrar. E aí o seu primeiro cérebro vai ficando mais forte, vai ficando mais fácil de você lembrar as coisas. Então, cara, é muito interessante, é muito fascinante esse conceito do segundo cérebro. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Então, se você é um profissional liberal, se você tem um pequeno negócio, ou se você conhece alguém que é profissional liberal, ou estudante, ou que quer ter o seu pequeno negócio, quer começar a empreender, quer começar a ser mais produtivo, a ser mais criativo, a usar essas ferramentas da tecnologia para isso, manda esse vídeo para eles, manda o canal Anti-Coach, se inscreve, já aproveita, já comenta aí o que você achou desse vídeo, se tem alguma ideia que eu poderia ter explicado melhor, alguma coisa que poderia te ajudar na sua vida. Pensa, tipo, como que eu posso usar a inteligência artificial se eu sou um dentista, por exemplo? Manda aí, comenta aí o que que você acha, que eu vou fazer outros vídeos sobre esse tipo de coisa também. Eu já fiz alguns, tem vários vídeos no canal, inclusive, se você quiser dar uma olhada, já aproveita para dar uma maratonada. Mas nesse vídeo eu queria realmente mostrar como que eu usei a inteligência artificial, que no caso foram o Perplexity e o ChatGPT, para criar um do cérebro no Obsidian. E eu fiz no Obsidian basicamente por causa dessa ferramenta do gráfico, porque eu já tinha feito no Notion, já tinha feito em outros lugares. E, cara, ajuda. É bom. O Notion, né, qualquer ferramenta dessa de anotação, se você procurar alguma coisa, você acha. Né? Só você botar lá no search dele ali, procurar a ideia, você acha fácil. Eles têm um mecanismo de busca legal. Mas às vezes, para você fazer essa conexão entre as ideias, fazer esse mapa mental mesmo, não é tão fácil. Então,
Eu sabia que no Obsidian tinha essa questão do gráfico, e eu já tinha visto outras pessoas colocando vídeos sobre como eles usaram o Obsidian e as imagenzinhas. Eu achava, cara, que legal, esse negócio é muito bonito, é muito legal. Pra mim, que eu sou uma pessoa que é muito visual, eu tenho uma certa facilidade, né, com mapas e com ver as informações de uma forma visual. Pra mim fez total sentido. Então eu queria mostrar pra vocês como que eu fiz, pra vocês terem ideias, pra vocês pensarem, cara, se ele fez, eu também consigo fazer, né? Tipo, não é tão difícil. É só você realmente ir linkando essas ideias, você bota lá as anotações, os conceitos que façam sentido para você, das ideias que você quer aprender, que você já sabe. E aí você vai fazendo esses links, você pode usar a inteligência artificial para te ajudar, você pode perguntar para ele, cara, sei lá, eu sou médico, neurocirurgião e eu tô querendo lidar com com tais patologias. E aí você faz uma lista das patologias e pede para ele te ajudar a linkar, e aí você vai, lógico, é um processo iterativo, né? Você vai fazendo ali, você vai pegando cada uma, você vai fazendo, você vai vendo, cara, mas tá faltando tal e tal coisa. Aí você bota mais uma ligação dessas coisas, entendeu? Aos poucos você vai construindo essa estrutura e com cada vez que você for elaborando mais em cada dos nós do cérebro, né, do segundo cérebro, cada vez que você for colocando novas ligações entre conceitos, ele vai ficando mais valioso para você. Então, quando você for precisar fazer uma palestra, quando você for precisar dar uma aula, você vai poder entrar lá. Olha, olha, isso aqui tá ligado com isso, isso e isso. Será que se eu usar uma ideia de tal coisa, não fica melhor? Ou se você também fizer um negócio com as suas próprias histórias de vida, com as coisas que você já passou, memórias suas, com problemas que você já resolveu. Aí você pode pensar, cara, e se eu contasse tal história, né? Porque numa palestra você tem que contar histórias suas também. Pô, cara, aquela vez que eu tava sofrendo, que eu não conseguia subir no palco para falar em público, mas agora eu consigo, e então eu vou fazer uma palestra sobre isso. E aí você pode linkar isso com, né, como que funciona a ansiedade, por que que você ficava ansioso, o que que você fez para ficar menos ansioso. Então, você vai vendo como você consegue ter um negócio muito mais rico, dar uma palestra muito mais legal, você contar histórias que vão realmente conectar com a sua audiência. Então, eu acho que é muito legal você usar o PKM, ou a gestão do seu conhecimento pessoal, para você realmente criar coisas mais interessantes, para você. Que produtividade também não é só sobre ficar fazendo que nem um robô 24 horas por dia trabalhando. Não, cara. É mais sobre você ter boas ideias, sobre você fazer coisas que realmente vão fazer a diferença. Coisas que realmente vão ajudar outras pessoas. Porque se for só pra você ficar. É uma masturbação mental. Você só ficar, tipo, 24 horas batendo tecla, escrevendo coisas, levando peso de um lugar pro outro. Se não tiver um propósito maior atrás daquilo, não tem sentido. Então eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, já deixa seu like, deixa sua inscrição aí, porque ajuda muito a crescer o canal. Manda para alguém que faça sentido, para seu amigo, para sua amiga que tem um pequeno negócio ou que quer ser um pouco mais produtiva, um pouco mais criativa. Tamo junto. Aqui no Anticoach a gente não tem, não tem solução fácil, mas ao mesmo tempo também eu acho que às vezes a gente complica demais as coisas. Então, tentar passar sempre ideias, né, que eu aprendi na engenharia, que eu aprendi nos negócios, para te ajudar também a ser mais produtivo, para você ter tempo para as coisas que realmente importam, né? Para sua família, para seus hobbies, para sua saúde. Então, tamo junto. Coach, é nóis. Se inscreva no Anticoach, se inscreva no Anticoach. Veja os próximos vídeos que são muito legais. Você vai se divertir e aprender muito no Anticoach. Essa música é uma bosta de propósito. Tamo junto, é nóis.